Bom dia, meu povo. Eu quero desejar a vocês um dia 22 de abril muito abençoado. E é um dia quando nós vamos começar novo estudo. E eu quero convidar você a fazer as suas leituras diárias no livro de Marcos, Evangelho de Marcos. Quero caminhar um pouco agora, vou sair do Velho Testamento nessas breves mensagens e nós vamos para o Evangelho de Marcos, no Novo Testamento, tá ok? Marcos capítulo 1, verso 1, ele diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Princípio do Evangelho. O Evangelho de Marcos, a gente percebe um movimento no Evangelho de Marcos. E de repente, daí a pouco, e logo em seguida, a gente vê muito esse movimento no Evangelho de Marcos. E, evidentemente, todo movimento tem um princípio, não é? E esse princípio do Evangelho dando a entender que se iniciava uma série de informações a respeito do Evangelho. Começando o Evangelho. O evangelista Marcos escreve dessa forma. E inclusive é interessante a gente saber que o Evangelho de Marcos, dos 4 evangelhos, é o primeiro. Os outros usaram do Evangelho de Marcos para fazer as suas anotações. Dos 4 evangelhos, então Marcos serviu de fonte para os outros, né? Princípio do Evangelho, nos informando que não se tratava de qualquer notícia, novas, boas novas, Evangelho, mas notícias ou boas novas, não eram apenas notícias. Boas novas preciosas, que não deviam passar desapercebidas, tendo em vista o que lhes dava suporte ou quem era a fonte de novas tão preciosas assim, que era Jesus. Princípio do Evangelho como fonte inesgotável de princípios para a vida aqui e eterna nos céus, capaz de nos abastecer dos fundamentos que trazem sentido à vida, que nos encaminham para o retorno a uma vida santa e de perdão de pecados, que nos levam a adorar a Jesus numa atitude que alegra o coração do Pai, que nos ensina a viver em comunhão uns com os outros, na compreensão das fraquezas uns dos outros, e por último, que nos ensina a necessidade de acolhimento de outras pessoas que vivem à margem, separados de Deus, sem perdão e perdidos no mundo sem esperança, sem saber que nossa esperança está naquele que é o princípio do Evangelho, ou melhor, o princípio de todas as coisas. Então, eu entendo que mais que nunca nós precisamos aprender esses princípios. Como nós precisamos desses princípios? Porque é o princípio ativo. Ele é princípio e fim. E Jesus é o princípio e o fim. Apocalipse declara isso. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Como nós precisamos proclamá-lo ao mundo para que todos os seres humanos tenham conhecimento de que sem esse princípio, Jesus, nada nós podemos fazer. Isso é João 15:5 que diz: eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Este é o princípio. Então, que nós vivamos este princípio. E vamos aprender a respeito desse princípio estudando o livro de Marcos. Então, a partir de hoje, eu lhe convido a ler pelo menos um capítulo por dia do livro de Marcos. Tá bom? Conto com você. Deus te abençoe e te dê um final de semana muito abençoado. Forte abraço.